Neste vídeo nós vamos analisar o que o discurso do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, ou seja, Mateus capítulo 24 e 25, o que ele tem a ver, aonde se encaixa com o Apocalipse do capítulo 6 ao 16. Presta atenção. Visto que o Senhor falou claramente sobre a grande tribulação no discurso do Monte das Oliveiras, ou seja, em Mateus capítulo 24 e 25, seria de se esperar que haveria uma harmonia entre aquele discurso e os acontecimentos nesta seção do Apocalipse do capítulo 6 ao 16. O Senhor falou de acontecimentos na primeira metade do período da tribulação, no discurso do discurso que ele fez no Monte das Oliveiras, quando ele usa a expressão como o princípio das dores. Leia lá Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 8. Que estes acontecimentos têm uma semelhança impressionante com os acontecimentos iniciados com a abertura dos selos, fica claro por um estudo minucioso. Basta você ler. Você tem que ler a Bíblia. E não aceitar tudo o que você ouve. Estudos estes paralelos ficam evidentes que os mesmos acontecimentos estão em vista. Isto sugere que, enquanto não temos nenhuma indicação de tempo no capítulo 6 do Apocalipse, a ação do Cordeiro em abrir os selos dá início ao período da tribulação e, ao mesmo tempo, inicia a 70ª semana de Daniel. A evidência para esta segunda dedução está no fato de que, embora o príncipe que há de vir apareceu em cena antes deste ponto, a sua manifestação como líder mundial pode ter iniciado na assinatura do tratado como o grande pacificador. Estas comparações proféticas são ainda mais fortalecidas quando observamos que a primeira metade da tribulação, chamada pelo Senhor de o princípio das dores, Mateus capítulo 24, versículo 8, também abrange o período de perseguição, quando os salvos morrem por causa do seu testemunho por Cristo. Saliento aqui que a igreja já neste período não está aqui, já foi arrebatada aos céus. As palavras do Senhor Jesus, são claras. Ele diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mateus capítulo 24, versículo 9. Esta perseguição acontece na primeira metade da tribulação, visto que precede o período final que se inicia com o estabelecimento da abominação da desolação, mostrada por Daniel como sendo o marco central da tribulação. O Senhor continua a falar de outro período de perseguição que se torna mais intenso com a aproximação da vinda do Filho do Homem. Leia na sua Bíblia, Mateus capítulo 24, do versículo 19 a 22, que trata deste período mais intenso. Assim o Senhor claramente vê um segundo grupo de mártires a partir desta segunda metade da tribulação. Esses dois grupos de mártires devem ser comparados com o que João viu no quinto selo. Note o que João relata. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Estes santos morreram pelo seu testemunho na primeira metade da tribulação. O outro grupo de mártires da segunda metade da tribulação é visto no conforto dado às almas debaixo do altar. Note o que é dito para explicar isto que eu estou dizendo. Foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Estes fatos correspondentes mostram que a abertura dos selos introduz o início do período da tribulação e, simultaneamente,
recomeça o programa divino para a nação de Israel, como apresentado na profecia ainda não cumprida da 70ª semana de Daniel. Isso você pode ler, se ainda não leu, capítulo 9 de Daniel, do versículo 24 a 27. Lá falta uma semana, que começa após o arrebatamento da igreja. Este período começa na Terra com a assinatura da aliança entre as duas figuras políticas poderosas da Terra, descritas mais tarde neste livro, o livro de Apocalipse, como a besta do mar, capítulo 13. Ela aparece do versículo 1 ao 9, e a besta da terra, também no capítulo 13, está descrita do versículo 11 ao 18. O falso príncipe e o falso profeta são fantoches de Satanás e não percebem que, ao assinar a aliança, estão pondo em movimento o programa divino. Estes homens também não sabem que o Cordeiro tem acabado de pegar o livro no céu, ou o pergaminho, e que o juízo está prestes a cair sobre a terra. Assim vemos claramente que os capítulos 6 ao 16 do Apocalipse descrevem acontecimentos dos 7 anos de tribulação, que é o cumprimento, a conclusão da 70ª semana da profecia interrompida de Daniel, lá no capítulo 9. O ponto crítico, no meio da semana indicada por Daniel, que está no capítulo 9, versículo 27, e pelo Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus, versículo 15, é o mesmo quando a abominação da desolação é estabelecida no lugar santo do templo em Jerusalém. Este momento, como será apresentado em outro vídeo, acontecerá quando a imagem da besta for apresentada para a adoração dos homens. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Isto divide o período da tribulação e a 70ª semana de Daniel em duas partes. Como já temos tentado apresentar, este período de 7 anos é descrito pelo Senhor no discurso do Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24 e 25, e tem as mesmas características apresentadas aqui no Apocalipse do capítulo 6 ao 16.